Franz Anton Albert Beckenbauer, nascido em Munique, 11 de setembro de 1945, foi um treinador e jogador de futebol alemão que desempenhou as funções de zagueiro, líbero ou volante. Ele é amplamente reconhecido como um dos maiores defensores da história do futebol. Ocupou o cargo de presidente do Bayern de Munique por 15 anos, clube com o qual sua trajetória está intimamente ligada. É conhecido pelo apelido de Kaiser, que significa o imperador, em alemão. Com a seleção alemã, da antiga Alemanha Ocidental, conquistou o título mundial tanto como jogador, em 1974, quanto como treinador, em 1990, sendo um dos apenas 3 a alcançar essa façanha, ao lado do brasileiro Zagallo e do francês Didier Deschamps. Além disso, é um dos 7 jogadores que ganharam medalhas de ouro, prata e bronze em Copas do Mundo da FIFA. Internamente, Beckenbauer representa a transformação do Bayern de Munique, que passou de um clube modesto a uma potência do futebol alemão e mundial. Curiosamente, na infância, ele torcia para o rival Munique 1860, do qual se tornou sócio vitalício em 1998, embora isso não tenha impedido que também fosse presidente de honra do Bayern. Um de seus filhos, Stefan, jogou por ambos os clubes. É considerado por muitos especialistas como o maior e melhor zagueiro da história do futebol, tendo conquistado, além da Copa do Mundo, diversos títulos e prêmios no futebol europeu, como a Liga dos Campeões da UEFA, a Eurocopa e a Bola de Ouro. Ele também teve um papel fundamental no início da carreira de outra lenda do futebol alemão e mundial, o goleiro Sepp Maier, seu amigo de infância. Bayern de Munique. Início. Nascido em Munique, Beckenbauer cresceu no bairro de Giesing, que era a casa do Munique 1860, clube do qual se tornou torcedor. No entanto, ele se desiludiu com o time após enfrentá-lo em um torneio sub-14, onde foi agredido por um adversário. Assim, decidiu se juntar às categorias de base do Bayern de Munique, ingressando exatamente aos 14 anos. Na infância, também praticava tênis e fez amizade com Sepp Maier, com quem jogava. Maier foi convencido, de forma relutante, por Beckenbauer a experimentar o futebol, que era mais fácil, segundo o futuro Kaiser, que ainda sugeriu a melhor posição para o amigo, que não tinha muita habilidade com os pés, pois na época era natural para um goleiro. Convencer Maier, que também se juntou ao Bayern, não foi tão complicado para quem já havia desafiado o próprio pai, que, aposentado devido a ferimentos da Segunda Guerra Mundial, não gostava que Beckenbauer usasse o único par de sapatos que tinha para jogar futebol. Quando tinha 18 anos, Beckenbauer quase abandonou a carreira no futebol por se recusar a se casar. Isso ocorreu em 1963, quando a Federação Alemã o suspendeu após uma queixa da então namorada, grávida, com quem Beckenbauer não queria se casar. Somente após a intervenção de Detmar Kramer, foi permitido que Beckenbauer retornasse aos treinos. Meses depois, o jovem alemão finalmente estreou pelo Bayern de Munique, em um jogo contra o Stuttgarter Kickers. Quando Beckenbauer e Maier subiram para o time principal, em 1965, o rival Munique 1860 estava em um momento melhor, havia acabado de ser vice-campeão da Recopa Europeia e conquistado a Copa da Alemanha pela segunda vez em 1964. O Bayern, por sua vez, tinha como títulos a Copa da Alemanha de 1959 e um distante campeonato alemão de 1932, e havia acabado de subir da segunda divisão. O time alemão mais vitorioso na época era o também bávaro Nuremberg, com 7 títulos no campeonato. Paralelamente, Beckenbauer encontraria no elenco outro parceiro, Gerd Müller. Na sua primeira temporada como profissional, o jovem Beckenbauer viu o outro time da cidade conquistar o título da Bundesliga, igualando-se ao número de vitórias do seu clube, que ainda não tinha nenhuma conquista internacional significativa. Na Bundesliga, o Bayern terminou em terceiro lugar, a 3 pontos do 1860, no entanto, na Copa da Alemanha, os vermelhos foram campeões.
O desempenho do jovem o levou rapidamente à seleção alemã ocidental, que o convocou para a Copa do Mundo FIFA de 1966, ao final da temporada 1965-66. Maier também foi à Copa, como terceiro goleiro, enquanto Beckenbauer já era titular. Beckenbauer e Maier retornaram da Inglaterra com a experiência de serem vice-campeões, para a própria Inglaterra, o que parece ter sido benéfico para a carreira de ambos e para o clube. Na temporada seguinte, os dois conquistaram com o Bayern o que o rival 1860 havia perdido na anterior, o troféu da Recopa Europeia, o primeiro título internacional do clube. O troféu foi conquistado com uma vitória por 1-0 na prorrogação sobre os escoceses do Rangers. A equipe também se tornaria bicampeã da Copa da Alemanha. O habilidoso meio-campista, com seu vigor, liderança natural, passes precisos de curta e longa distância e capacidade de desarmar sem cometer faltas, acabou recebendo o apelido de "brasileiro da Alemanha", antes de se tornar conhecido como Kaiser. Outras características marcantes de seu futebol vistoso eram a elegância de sua postura ereta, passadas largas e a cabeça sempre erguida, além de uma excelente visão de jogo. Na temporada de 1968-69, finalmente veio o primeiro título do Bayern na Bundesliga, o primeiro troféu do clube no campeonato alemão desde 1932. Essa conquista ajudou a amenizar a decepção da Alemanha Ocidental em relação à Eurocopa de 1968, onde o país foi eliminado nas eliminatórias ao empatar com a inexpressiva Albânia. Após conquistar o título, Beckenbauer consolidou sua posição na seleção, ao lado dos amigos Maier e Müller. Gradualmente, o Bayern se desvinculava da rivalidade com o 1860 e estabelecia uma nova, contra o Borussia Mönchengladbach, que foi campeão da Bundesliga nas duas temporadas seguintes, nas quais o Bayern ficou em segundo lugar. A resposta do Bayern veio com um tricampeonato consecutivo que começou em 1971. Outro tricampeonato seria alcançado no torneio europeu mais importante de clubes, a Liga dos Campeões da UEFA, que nenhum clube alemão havia conquistado até então. O Bayern venceu a competição em 1974, 1975 e 1976, sucedendo um tricampeonato do Ajax de Johan Cruyff. O tricampeonato de 1976 lhe rendeu sua segunda bola de ouro. A France Football já havia concedido a premiação pela primeira vez em 1972. O primeiro dos títulos foi o mais emocionante. O Atlético de Madrid abriu o placar a 6 minutos do fim da prorrogação. O lateral Hans-Georg Schwarzenbeck empatou de fora da área nos últimos segundos, forçando um jogo de desempate. Os muniquenses dominaram facilmente um adversário desanimado, goleando por 4-0 semana antes da Copa do Mundo FIFA de 1974, da qual 7 dos 11 titulares vitoriosos na final eram do clube: Beckenbauer, Maier, Müller, Schwarzenbeck, Paul Breitner e Uli Hoeneß. Essa relação entre os grandes jogadores da seleção alemã e o Bayern perdura até os dias atuais. As duas conquistas europeias seguintes, contra Leeds United e Saint-Étienne, ocorreram enquanto o time perdia espaço no campeonato alemão. O novo rival Borussia Mönchengladbach inclusive igualou o tricampeonato nacional consecutivo. Aos 33 anos, após liderar o Bayern desde os 22, Beckenbauer decidiu aceitar uma proposta do futebol dos Estados Unidos. O clube era o New York Cosmos, que na mesma época contratou outras estrelas internacionais, o brasileiro Carlos Alberto Torres e o italiano Giorgio Chinaglia. Ele deixou o Bayern como um dos principais responsáveis por mudar o destino do clube, que se tornaria o maior da Alemanha, a ponto de deixar de lado a rivalidade com o Munique 1860 para criar novas rivalidades com todos os grandes times do país. O Cosmos já era conhecido mundialmente por ter contratado Pelé em 1975. No seu primeiro ano no clube de Nova York, o Kaiser superou o próprio rei na eleição do melhor jogador nos Estados Unidos, conquistando o campeonato. Foi o único ano em que jogou ao lado de Pelé, que se aposentaria. Coincidentemente ou não, no mesmo ano em que aceitou o convite, ele perdeu seu lugar na seleção,
O técnico Helmut Schön o considerava velho e avisou que não o convocaria para a Copa do Mundo FIFA de 1978. O Cosmos conquistou mais 2 títulos nacionais em 1979 e 1980, contando com jogadores como Johan Neeskens, Marinho Chagas e Romerito. Após o terceiro Soccer Bowl pelo Cosmos, Beckenbauer decidiu voltar à Alemanha Ocidental, visando a participação na Copa do Mundo FIFA de 1982. Ele escolheu o Hamburgo, que havia se tornado o rival momentâneo do Bayern, sucedendo o Mönchengladbach. O HSV foi campeão em 1979 sobre os muniquenses, e a situação se inverteu no ano seguinte. Na sua primeira temporada no Hamburgo, o clube foi novamente vice-campeão contra o Bayern, que conquistou seu 9º título alemão, tornando-se o maior vencedor do campeonato. Na segunda temporada, que antecedia a Copa, o Hamburgo saiu vitorioso, enquanto seu ex-clube ficou em terceiro lugar. No entanto, não convocado para o Mundial da Espanha, Beckenbauer ficou desanimado e decidiu retornar imediatamente ao Cosmos, aposentando-se lá no ano seguinte, em 1983, perdendo o bicampeonato do Hamburgo e o título que o clube conquistaria naquele ano na Copa dos Campeões da UEFA. Foi a primeira vez que ele foi convocado para as eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1966, onde iniciou uma sólida parceria no meio-campo da seleção com Wolfgang Verratti, do Colônia. A Alemanha Ocidental se classificou em um grupo que incluía Suécia e Chipre. Aos 21 anos, já era considerado um dos melhores jogadores de uma Copa do Mundo FIFA. Ele, que havia acabado de se juntar à seleção alemã ocidental, rapidamente se firmou como titular e foi vice-campeão na Copa do Mundo de 1966. Diferente dos volantes da época, que se concentravam apenas na defesa, Beckenbauer se destacou logo no jogo inaugural ao avançar com a bola dominada e marcar 2 gols contra a Suíça. Ele anotou seu terceiro gol nas quartas de final, contra o Uruguai, e outro na semifinal, o segundo dos 2-1 sobre a União Soviética, com um belo chute de fora da área que entrou no ângulo esquerdo do lendário goleiro soviético Lev Yashin, dando a impressão de que a bola sairia. Na final, sua tarefa foi marcar o principal jogador adversário, Bob Charlton, da anfitriã Inglaterra. Os dois acabaram se anulando na decisão, que terminou com a vitória britânica por 4-2. Após a Alemanha Ocidental ser eliminada da Eurocopa de 1968, o país foi à Copa do Mundo FIFA de 1970 com Beckenbauer já como capitão da Mannschaft, cargo que ocuparia por 10 anos. Ele protagonizou uma das cenas memoráveis da história das Copas no México, ao jogar a semifinal contra a Itália com o ombro direito deslocado. A lesão ocorreu aos 25 minutos de jogo, após uma colisão enquanto tentava entrar na área italiana. Como as 2 substituições permitidas já haviam sido feitas, ele teve que imobilizar o ombro e retornar ao campo. No entanto, isso não foi suficiente. Os italianos venceram por 4-3 e avançaram para a final. Antes disso, nas quartas de final, os alemães conseguiram se vingar dos rivais ingleses, revertendo uma desvantagem de 2-0 para vencer por 3-2, com o primeiro gol da reação sendo marcado pelo Kaiser, que inicialmente tinha a missão de marcar Bob Charlton, mas decidiu deixar essa marcação de lado após o segundo gol adversário. 20 minutos depois, ele acertou um chute de fora da área no canto direito de Peter Bonetti. Os alemães ocidentais terminaram a Copa em terceiro lugar, mas Beckenbauer foi poupado para essa partida devido à lesão no ombro. O primeiro troféu de Kaiser chegaria 2 anos depois, com a conquista da Euro 1972 contra a União Soviética. Naquele ano, ele, já campeão nacional com o Bayern, receberia sua primeira bola de ouro como o melhor jogador da Europa. 2 anos depois, a Alemanha Ocidental seria a sede da Copa do Mundo. Na fase de grupos da Copa do Mundo FIFA de 1974, o país se classificou sem dificuldades, vencendo o Chile e a Austrália.
No entanto, perdeu na última rodada para a rival Alemanha Oriental, surpreendendo muitos, e gerando suspeitas de que o resultado foi permitido para que os anfitriões não enfrentassem o Brasil na fase seguinte, já que a segunda fase do torneio seria disputada de forma diferente, sem mata-matas. Na segunda fase, vitórias sobre a Iugoslávia e a Suécia garantiram a vaga na final, que seria decidida contra outra rival, a Polônia. Em um jogo difícil, os alemães venceram por 1-0 e enfrentariam na final a grande sensação, os Países Baixos de Johan Cruyff, que haviam eliminado a seleção brasileira. Enquanto na Alemanha Ocidental sua liderança não era questionada, a ponto de ele influenciar a escalação da final, preferindo o parceiro Overat ao herói da Euro 72, Ganter Netzer, acusado de ser mercenário, o mundo aguardava seu confronto com o craque neerlandês. A final terminou com uma virada, com os anfitriões vencendo por 2-1, fazendo de Beckenbauer o primeiro jogador a erguer o troféu da Copa do Mundo FIFA. 2 anos depois, aos 30 anos, ele seria vice-campeão da Eurocopa de 1976, perdendo nos pênaltis para a Tchecoslováquia. No ano seguinte, ao jogar nos Estados Unidos, perderia seu espaço na National Elf e não retornaria mais. 10 anos após seu último torneio com a Alemanha Ocidental, ele retornou à seleção como técnico, substituindo Jupp Derwall. Em sua primeira experiência como treinador, foi vice-campeão da Copa do Mundo FIFA de 1986, mas teve um desempenho decepcionante ao ficar em terceiro lugar na Eurocopa de 1988, que ocorreu em casa. No Mundial seguinte, a seleção alemã ocidental enfrentou novamente na final a Argentina, que a havia derrotado em 1986, em uma disputa pelo tricampeonato mundial, o que igualaria uma das seleções a Brasil e Itália. Desta vez, a Alemanha Ocidental saiu vitoriosa, ganhando por 1-0 na final, com um gol de Andreas Brehme. Após a Copa, Beckenbauer deixou o cargo para seu ex-colega Bert Voges. Sua segunda experiência como treinador ocorreu na França. Convidado pelo presidente do clube, aceitou a proposta para treinar o Olympique de Marseille após a Copa, mas não obteve sucesso. O clube chegou à final da Copa dos Campeões da UEFA de 1990-91 já sem o Kaiser como treinador. Outras oportunidades como técnico surgiram no Bayern de Munique, em 2 ocasiões, acumulando também a função de presidente. Ele foi campeão alemão em 1993-94, assumindo o cargo durante a temporada. Em 1996, em sua segunda passagem, despediu-se com um troféu, a Copa da UEFA de 1995-96. Manteve-se como presidente do Bayern até 2009, tornando-se presidente honorário desde então. Também assumiu a superintendência do comitê organizador da Copa do Mundo FIFA de 2006, realizada na Alemanha. Recapitulando esta excelente história: Franz Beckenbauer, o imperador do futebol. Franz Beckenbauer, apelidado de Kaiser, é considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Sua elegância, visão de jogo e liderança o transformaram em um ícone do esporte. Início da carreira e ascensão ao estrelato. Bayern de Munique. Beckenbauer iniciou sua carreira profissional no Bayern de Munique, onde se tornou um dos pilares da equipe. Com o Bayern, conquistou diversos títulos nacionais e internacionais, incluindo a Copa dos Campeões da Europa em 3 edições consecutivas, 1974, 1975 e 1976. Seleção alemã. Com a seleção alemã, Beckenbauer foi campeão mundial em 1974 como jogador e em 1990 como técnico, sendo um dos poucos a conquistar o título nas 2 funções. Sua atuação na Copa de 1974, onde jogou com uma lesão no ombro, é lembrada como uma das maiores de todos os tempos. O líbero e a revolução tática. O criador do líbero moderno, Beckenbauer revolucionou a posição de zagueiro, atuando como líbero e iniciando as jogadas com maestria. Sua capacidade de sair jogando e construir as ações ofensivas do time o tornou um jogador único.
Legado e reconhecimento. O Kaiser, seu apelido, Kaiser, imperador em alemão, reflete sua importância e influência no futebol mundial. Beckenbauer foi um líder nato, tanto dentro como fora de campo. Bola de Ouro. O alemão conquistou 2 vezes a Bola de Ouro, 1972 e 1976, prêmio máximo individual do futebol na época. Pós-carreira. Após se aposentar como jogador, Beckenbauer continuou no futebol como técnico e dirigente, tendo sucesso em ambos os papéis. Um ícone eterno. Franz Beckenbauer é mais do que um ex-jogador. Ele é um símbolo do futebol alemão e uma inspiração para gerações de atletas. Sua elegância, inteligência tática e liderança o transformaram em uma lenda do esporte. Este foi um breve histórico sobre este grande jogador conhecido como Kaiser. Deixe seu like e inscreva-se no nosso canal e receba matérias sobre jogadores e clubes. Compartilhe este vídeo. Muito obrigado. Forte abraço do Éder Roberto.